Hoje eu estou aqui para te alertar que talvez você esteja encarando a sua vida com olhos de filme, com olhares de cinema. Como assim, Gi? O que você está querendo dizer? É muito comum que nos filmes, nas séries e nas novelas haja uma história sendo desenvolvida ao redor de um vilão ou de um herói, de uma pessoa que é muito boa e até mesmo seus erros são justificáveis, e outra pessoa que é muito ruim, as suas melhores práticas, seus melhores atos são considerados dignos de desconfiança e suspeita. Presta atenção comigo. Pensa naquele filme que você ama. Mesmo que esse filme não seja composto por um herói e por um vilão tradicionalmente conhecidos, esse filme com certeza tem um personagem com o qual você se identifica. Um personagem que faz seu coração bater de forma diferente. Você gosta desse personagem mais do que dos outros. Quando isso acontece, nós temos uma tendência a nos projetarmos nesse personagem. É como se nós fôssemos ele. E, portanto, tudo aquilo que esse personagem faz, nós vamos encarar da mesma forma como nós encaramos a nossa vida. E o que geralmente acontece é que tudo de bom que esse personagem faz é super valorizado por nós. E tudo de ruim que ele faz, nós encontramos justificativas para os seus atos, não é mesmo? Nós fazemos a mesma coisa com a nossa vida na vida real. Nós sempre vamos encontrar justificativas para os nossos erros e supervalorizar aquilo que a gente faz de bom. Quando o assunto é o outro, principalmente o outro que não é tão próximo de mim e que não me agrega tanto, ou eu penso que não me agrega tanto, quando eu olho para ele, os seus atos bons vão ser sempre dignos de desconfiança e os seus atos ruins vão ser sempre hipervalorizados e nós não vamos olhar com nenhum pingo de misericórdia para esse outro ser humano. O problema é que essa forma de encarar a vida, ela é uma forma bastante equivocada, porque na vida real nós não temos heróis e vilões, nós não temos pessoas que são boas e pessoas que são más. O que nós temos é um Deus bom, muito bom, verdadeiramente bom, e tantas pessoas que são pecadoras e carecem desesperadamente de um Salvador, incluindo eu e você. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero mostrar para você como na vida real as coisas são bem diferentes. E eu quero abrir os seus olhos para a forma como você tem encarado a sua vida, para a forma como você tem olhado para si mesmo e como você tem olhado para o próximo. E eu tenho certeza que a compreensão a respeito desse assunto vai mudar também um pouco mais, vai ampliar o seu conhecimento a respeito de quem é o nosso Deus, fazendo com que você se apaixone ainda mais por ele. Então bora lá, bora pro vídeo de hoje. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Vamos lá, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 20, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 18, o capítulo inteiro. Vai abrindo aí na sua Bíblia. Enquanto isso, deixa eu te lembrar, esse vídeo é o vídeo principal da semana, é a mensagem nova que eu libero toda semana às quartas-feiras. A partir da quinta-feira eu começo a liberar as partes dessa mensagem. Para você que de repente não vai conseguir assistir até o final, que não tem esse tempo disponível, gostaria de assistir pouco a pouco, então as partes vão ser liberadas a partir de quinta-feira, serão 4 partes, então quinta, sexta, sábado e domingo eu vou subir aí as partes dessa mensagem principal. Então se você quiser se organizar para assistir aos poucos ao longo da semana, isso será possível, beleza? Outra coisa, gente, já deixa aí o like pra mim, por favor, caso essa série, esses vídeos estão te abençoando, deixa o like, se inscreve no meu canal. É muito importante quando você deixa o like, porque você está comunicando para a plataforma que aquilo te agregou de alguma forma, e isso faz com que novas pessoas cheguem aos vídeos e sejam abençoados pela verdade, pelo evangelho real e verdadeiro que nós estamos aqui estudando e nos debruçando. Tá bom? Então agora vamos recapitular o que aconteceu até esse ponto da história para a gente dar início à nossa leitura.
Nós estamos em uma altura do livro de Gênesis em que estamos estudando a história de Abraão. Ele é a principal pessoa dentro dessa história que nós estamos estudando nos últimos dias e estamos quase chegando ao fim da história dele. Logo nós já vamos mudar e vamos ter um outro personagem aí, uma outra pessoa que vai ser o protagonista, que vai ocupar o centro dessa história. E aí, você deve ter visto nos últimos vídeos que esse Abraão recebeu a visita de 3 homens. Esses 3 homens estavam de passagem por aquela região, indo rumo à cidade de Sodoma, mas eles vão aceitar fazer uma pausa no acampamento de Abraão e ali eles vão desfrutar de uma refeição com o patriarca. Ao final dessa refeição, um dos 3 homens vai anunciar, vai revelar a sua identidade. E nós vamos descobrir que um desses 3 homens era nada mais, nada menos do que o próprio Deus em corpo humano. Quando ele anuncia quem ele é, mostrando o conhecimento que ele tinha e como ele conseguia saber até aquilo que Sara estava pensando, ele vai anunciar também algo muito importante. Ele vai anunciar que em 1 ano Sara estaria grávida. Finalmente, Abraão e Sara seriam contemplados com o filho da promessa, aquele filho que Deus havia prometido que daria a Abraão há tantos anos atrás, quando tirou Abraão de Ur dos Caldeus, quando chamou Abraão de Ur dos Caldeus para caminhar com ele. Passaram-se muitos anos, 20 e poucos anos, mas agora estava muito perto. E o próprio Deus em corpo humano, em forma humana, deixou bem claro que esse perto era exatamente 1 ano. Em 1 ano, Sara estaria grávida. Depois de dar esse anúncio tão maravilhoso de esperança e hidratar o coração de Sara, que estava completamente amargurado, Deus vai continuar caminhando para fora do acampamento com Abraão e os outros 2 homens que estavam com ele, que depois nós vamos descobrir que eram 2 anjos. Já na saída do acampamento, Deus vai compartilhar com seu amigo Abraão que ele estava prestes a destruir Sodoma. Ou melhor, ele não disse que estava prestes a destruir, mas ele disse para Abraão que estava recebendo muitas acusações a respeito da perversão que acontecia em Sodoma e nas demais cidades da planície. E é óbvio que Abraão, sendo um amigo de Deus, entendeu que Deus estava prestes a lançar juízo sobre essas cidades. E diante desse cenário, Abraão vai fazer uma intercessão. Ele vai interceder, ele vai pedir pelos justos que pudessem existir nessa cidade, pedindo para que Deus poupasse as cidades se encontrasse ao menos 10 justos, ou seja, ao menos 10 pessoas que temessem ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão. Várias coisas aconteceram, nós vimos a destruição dessas cidades, nós vimos Deus resgatando o sobrinho de Abraão, o sobrinho Ló de Abraão, que era um homem justo. E nós chegamos ao fim dessa história com Abraão contemplando a fumaça que saía daquela região, porque as cidades tinham sido destruídas. Quando ele vê essa fumaça subindo, Abraão conclui que de fato Deus havia destruído as cidades da planície e, portanto, ele não tinha encontrado nem sequer 10 justos. E foi nesse momento da história que nós vimos Abraão aparecendo pela última vez. Depois nós nos debruçamos durante um tempo na história de Ló, o sobrinho de Abraão, que foi resgatado pelo próprio Deus da cidade de Sodoma antes que essa cidade fosse destruída pelo juízo divino. Foi nesse ponto da história que nós paramos. E para dar continuidade à nossa história, eu quero que você imagine agora, para você começar a entrar dentro dessa história e entender todos os detalhes. Imagine Abraão em um ponto alto, olhando para um ponto baixo, para as planícies, e vendo subir dali uma densa fumaça. Sim, é exatamente isso que a Bíblia diz, que Abraão viu uma densa fumaça subir das planícies. Agora pensa comigo. Como você pensa que era essa fumaça? A fumaça da destruição de 4 cidades completas, destruídas com fogo e enxofre enviado dos céus pelo próprio Deus. Você acha que era qualquer fumaça? Gente, aqui em São Paulo, na região onde eu moro principalmente, nós vivenciamos recentemente episódios que nos fazem ter mais clareza sobre isso. Nós tivemos, infelizmente, muitos incêndios na mata, alguns de forma ilegal, outros por conta do tempo seco, e as cidades ficaram cheias de fumaça. E vocês lembram, se vocês passaram por isso, o desconforto que é viver dessa forma. Isso porque nós não estamos falando da mesma proporção, tá bom? Mas nós entendemos o que é isso, a fumaça entrando dentro da casa, entrando pelas suas narinas, causando aquela coceira insuportável, fazendo com que as pessoas que têm rinite, bronquite, asma, ficassem tudo ruim, os bebês, todos
todos estressados, as casas com aquela crosta escura pela parede por causa da fumaça que sujou a casa, aquela dificuldade para respirar. Gente, nós vivenciamos isso recentemente e foi péssimo. Agora imagina isso em proporções muito maiores para um grupo nômade. Esse é um aspecto importante. Abraão era o líder de um grupo nômade, o que significa que eles não eram fixos ali naquele espaço de terra. Eles migravam, eles acampavam, eles moravam dentro de tendas e eles dependiam do gado e da agricultura, dois elementos que dependem de terra, de espaço territorial e também da disponibilidade de água. Mas agora toda essa região está cheia de uma densa fumaça proveniente do fogo e do enxofre. Logo, gente, é tóxico para se inalar, é tóxico para as pessoas, para o gado, para a plantação. Então nós estamos falando de um cenário bastante apropriado para ser motivo bastante para Abraão decidir migrar dali, para Abraão decidir sair dessa região onde ele estava, que era a região dos carvalhos de Mamre, que ficava na região de Hebrom, e migrar para um próximo lugar, para um outro lugar, onde não houvesse mais essa fumaça densa atrapalhando os dias dessa comunidade nômade. Gi, então foi por isso que Abraão resolveu sair dali, dessa região onde ele estava? Provavelmente. A gente não pode dizer que foi, porque o texto bíblico não nos diz. Então, se a Bíblia não diz, a gente não pode afirmar que foi exatamente isso. Mas a gente consegue inferir que, muito possivelmente, isso fez com que Abraão se deslocasse dessa região. Portanto, gente, Abraão começa agora uma viagem de peregrinação. Ele está recolhendo seu acampamento e indo para uma outra região onde ele vai acampar novamente. E aí eu quero recapitular algo com você que está lá em Gênesis 13, se eu não me engano, no versículo 17, quando Deus fala com Abraão e promete a ele que daria a ele toda uma descendência e que também daria a ele e a sua descendência toda aquela terra que ele estava vendo. Você lembra que quando Deus fala isso para Abraão, Deus dá também uma ordem para Abraão. Ele diz a Abraão: percorra toda a terra de cima a baixo, toda a terra que Deus havia dito que daria a Abraão. Deus está dizendo para Abraão percorrer toda essa terra, como em um ato, uma atitude de fé, tomando posse pela fé da terra que Deus estava dando a ele e a toda a sua descendência. Quando Deus fala isso para Abraão, Deus está dizendo para Abraão que a vida dele seria a vida de um nômade, que ele viveria como um peregrino, que ele não deveria se fixar a nenhum lugar, mas deveria peregrinar, deveria migrar, viajar, percorrer toda a terra que Deus havia lhe prometido, como em um ato de fé, tomando posse pela fé. Deus está dando essa ordem para Abraão e deixando ele consciente de que a sua vida seria uma vida de peregrino e que, por ser um nômade, ele não pararia em um único lugar, mas seria obrigado a migrar. E quando migrasse, quando se deslocasse para outra região, deveria se deslocar para as regiões que faziam parte do pedaço de terra que Deus havia concedido a ele. Então Abraão não deveria migrar por qualquer lugar, mas ele deveria ir para as regiões que Deus havia concedido, que fazia parte da terra prometida a Abraão e a sua descendência. Em Gênesis 13, nós vimos que imediatamente Abraão obedece ao comando de Deus e ele vai mudar seu acampamento para a região de Hebrom e ele vai ficar nos carvalhos de Mamre. Lembra? Esse movimento aconteceu e desde lá nós não vimos mais um movimento de Abraão até esse ponto da história, quando mais uma vez se faz necessário que Abraão, como um grupo nômade, se desloque para uma nova região. E aí a gente chega no versículo 1 do nosso capítulo de hoje. Vamos ao texto. Abraão partiu dali, dos carvalhos de Mamre em Hebrom, para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Bom, gente, então Abraão vai identificar a necessidade de migrar e ele vai migrar para a região do Neguebe, que era um deserto ali na região. Nessa região ele vai morar um tempo entre as cidades de Cádiz e Sur e logo depois ele sai dali também. Talvez ali não foi um lugar muito apropriado para se viver, alguma coisa aconteceu e houve a necessidade de migrar mais uma vez e eles então vão morar em Gerar, na região de Gerar. Gerar era um território pertencente ao povo filisteu. Os filisteus
filisteus eram um dos povos cananeus e eles eram famosos, né? Os povos cananeus como um todo eram famosos pela sua violência e eles também eram idólatras, ou seja, eles adoravam a outros deuses, não adoravam ao Deus verdadeiro. Então eram idólatras e eram conhecidos pela sua violência. Outra coisa importante para a gente saber sobre aquele período é que no Antigo Oriente os reis, eles eram considerados quase que como deuses. Alguns não era quase, mas de fato eram encarados como a própria figura de Deus e, portanto, tinham autoridade máxima. E quando desejavam possuir uma mulher, eles simplesmente a tomavam para si, mas tinham um probleminha. Se essa mulher fosse casada, eles não poderiam pegar essa mulher para si, porque isso era considerado crime de adultério. Sim, acredite, esses povos que não adoravam a Deus, que eram violentos, encaravam o adultério como um crime grave. Principalmente porque quando um homem se deitava com uma outra mulher que não era dele, mas era casada com outro homem, eles consideravam que ali tinha acontecido uma contaminação da semente, uma contaminação na linhagem. E, portanto, se essa mulher viesse a engravidar, esse filho seria um filho contaminado, um filho misturado, um filho inapropriado. E isso geraria problema para esses reis, que a linhagem era um fator muito importante, porque ia definir o próximo rei, por exemplo. E também era um fator muito importante na hora de dividir os bens, as aquisições desses reis. Então, ter um filho contaminado, um filho fruto de uma relação proibida, né, de um adultério, era algo digno de maldição diante dos deuses. Isso é tão interessante, gente, porque até no Código de Hammurabi, que é um dos primeiros conjuntos de leis morais da história, né, o primeiro conjunto, as primeiras leis morais escritas da história da humanidade, até mesmo no Código de Hammurabi você vai encontrar esse assunto falando a respeito do crime do adultério. Isso é muito interessante porque isso mostra aquilo que Paulo vai falar em Romanos 2, que existe no coração de todo ser humano uma lei moral escrita. Essa lei moral é uma lei que aponta para a lei de Deus, porque foi escrita pelo próprio Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós somos criação de Deus, nós somos criados por Deus e, portanto, existe em nós uma impressão da digital de Deus. Existe em nós a marca do Criador que nos criou. E essa marca é que no nosso coração existe uma lei moral. O homem sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado, sem que ninguém precise lhe ensinar. E a sua consciência lhe acusa disso. É por isso que mesmo não servindo a Deus, mesmo não conhecendo as verdades bíblicas, mesmo não tendo relacionamento com o Senhor, um homem é capaz de identificar o erro quando ele comete. Ele sente a acusação vindo da sua própria consciência. E é por isso que diante de Deus nós somos indesculpáveis, porque a nossa consciência nos acusa, nós sabemos que é errado e ainda assim, inúmeras vezes não conseguimos seguir a orientação, o conselho da nossa consciência, mas fazemos ao contrário e quebramos a lei moral de Deus que foi escrita em nosso coração, nos tornando culpados diante do Senhor. Então veja, ainda que esses homens do Antigo Oriente, ainda que esses reis não servissem ao Deus verdadeiro, não fossem povo de Deus, não caminhassem com Deus, eles tinham um entendimento de que adultério não era algo bacana, de que o adultério era uma prática errada, moralmente errada, uma prática imoral. Gente, nós não precisamos ensinar o ser humano de que o assassinato é uma prática imoral, de que o adultério é uma prática imoral, de que a mentira é algo errado. Nós sabemos, no nosso consciente nós sabemos, e ainda assim, muitas vezes praticamos porque somos pecadores. Todo ser humano é pecador. Não existe um homem bom por si só. Existem homens pecadores. Isso é a natureza, nossa composição interna. É uma natureza reprovável aos olhos do Senhor. É uma natureza contrária ao coração de Deus. E é por isso que a gente quebra a lei moral de Deus que foi escrita no nosso coração
constantemente, porque o pecado é o extremo oposto de quem Deus é. E é por isso que em pecado não dá para viver na presença de Deus. E é por isso que o pecado é repugnante aos olhos do Senhor, porque ele é exatamente o oposto de quem Deus é. Sendo assim, quando o assunto é natureza, não existe diferença entre os seres humanos. Somos todos seres humanos pecadores com uma natureza caída, com uma natureza terrível, desesperados por um Salvador que possa mudar, transformar essa natureza que há em nós, nos salvando, nos libertando de nós mesmos, da nossa condição pecaminosa. Uma vez que esses homens entendiam que o adultério era algo inaceitável, eles não poderiam se deitar, tomar para si mulheres que eram casadas. Então, como resolver essa questão? Eles tinham uma ideia, eles forjavam o assassinato de seus maridos. Sim, e uma vez que aquela mulher se tornava uma viúva, não seria mais um ato de adultério e, portanto, eles podiam tomar elas como esposas. Sim, gente, esse é o homem que, mesmo tendo a lei moral escrita em seu coração, perverte a lei do Senhor, encontrando caminhos para desobedecer, para agir de forma contrária àquilo que Deus estabeleceu em benefício próprio, buscando satisfazer suas próprias vontades, aquilo que ele julga ser bom, aquilo que ele deseja, independente do que isso vai gerar no seu entorno, por exemplo. Esses homens viam um problema em se deitar com uma mulher casada e cometer o adultério, porque isso poderia contaminar a sua linhagem, porque isso poderia trazer problemas na sucessão do próximo rei, porque isso poderia trazer problemas na divisão dos bens. Agora, assassinar um homem para poder se deitar com a mulher dele, aos olhos deles, isso não era um problema, porque suas mentes já estavam tão cauterizadas, porque eles eram tão perversos, porque estavam tão acostumados a quebrar a lei moral do Senhor constantemente, que os seus valores já estavam completamente atrapalhados. E, portanto, essa era uma prática bastante comum no Oriente Médio entre os reis daquela época. E Abraão sabia muito bem disso. Abraão conhecia os costumes da sua época e ele sabia disso antes mesmo de se tornar um nômade. Mais para frente aqui no texto, nós vamos ver que Abraão fez esse acordo com Sara de falar para as pessoas que ela era sua irmã quando eles foram chamados por Deus lá de Ur dos Caldeus. Ou seja, Deus chamou Abraão para sair da sua terra e confiar em Deus, caminhar com Deus, que Deus lhe mostraria todo o percurso. E Abraão, de fato, obedeceu e saiu demonstrando uma enorme fé. Mas a sua obediência teve algumas ressalvas. E uma dessas ressalvas é que Abraão combinou com a própria Sara de que toda vez que eles estivessem em um território novo, diante de pessoas novas, diante de um novo rei, eles deveriam anunciar que Sara era sua irmã, para que ele fosse protegido. Abraão foi tomado pelo medo dos homens, pelo medo de ser morto, para que esses homens pudessem ter a sua mulher como esposa. E diante desse medo dos homens, Abraão estabeleceu uma estratégia própria, uma estratégia humana para lidar com esse problema. E a estratégia que Abraão encontrou foi mentir. Porque sim, Abraão agora, por onde passava, ele e Sara anunciavam que Sara era sua irmã e não a sua esposa. E a mentira de Abraão vai gerar sérias consequências. Gente, a gente acabou de ler que quando eles chegaram na terra dos filisteus, quando eles chegaram em Gerar, eles, como de costume, anunciaram que Sara era a irmã de Abraão. E veja como o autor do texto, Moisés, ele não deixa barato, porque ele coloca que ele faz questão de dar ênfase no fato de que Sara era esposa de Abraão. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Ele dizia que Sara, ou seja, ele dizia, era um hábito, era uma prática. Abraão estava fazendo isso desde que saiu de Ur dos Caldeus. Era algo recorrente. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Ou seja, o autor está fazendo questão de mostrar que Abraão estava mentindo. Ela era sua mulher, mas ele dizia que ela era sua irmã. E Abraão agia dessa forma, porque estava tomado de medo dos homens. E por conta dessa mentira, nós vamos ver aqui no restante do versículo que o rei Abimeleque, o rei de Gerar, vai mandar buscar Sara para se tornar a sua esposa.
Abimeleque, gente, não é o nome do rei, mas é um título, como por exemplo Faraó. Faraó é um título, né? Todo rei egípcio era chamado de Faraó, era um título. Abimeleque também é um título, o título do rei ali da região dos filisteus. A obediência com ressalvas de Abraão, ou seja, a obediência parcial. Abraão obedeceu, confiou em Deus para sair da terra, mas estabeleceu algumas coisas que ele faria do seu próprio jeito para garantir a sua segurança. Ele confiou em Deus o bastante para sair, mas não o suficiente para ser o seu protetor em todas as circunstâncias. Ele obedeceu parcialmente. Veja como a obediência parcial de Abraão está gerando consequências sérias. A sua esposa acaba de ser levada para se tornar a esposa agora de um outro rei, de um rei filisteu, de Abimeleque. E isso, gente, é muito mais sério do que a gente imagina. Além, é claro, do fato da sua esposa estar desprotegida, dela ser colocada dentro de um castelo, de um palácio, pertencente a um povo pagão que não adora o Deus que ela adora, dela estar prestes a ter que se deitar de forma obrigatória com um homem que ela não conhece, com um homem que ela não ama e que não seria o seu marido, seu esposo, a quem ela amava e vivia já uma vida inteira. Além de toda essa situação que está acontecendo aqui, que já é uma consequência muito séria, eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. Sara era simplesmente nada mais, nada menos do que a mãe das nações, escolhida pelo próprio Deus para ser aquela que traria ao mundo o filho prometido de Abraão, o filho que daria origem a uma descendência separada, a uma nação distinta, de onde o próprio Salvador nasceria, de onde o próprio Deus nasceria entre os homens. Lembra que Deus havia feito uma visitinha para Abraão há pouco tempo e dito que em 1 ano o filho da promessa viria, ou seja, a promessa estava prestes a se cumprir. Sara estava prestes a engravidar de Abraão e agora ela está sendo levada para se deitar, para se tornar esposa de um outro homem. A semente está prestes a ser contaminada. Você lembra de Gênesis capítulo 3, quando Deus promete a Adão que enviaria uma semente, enviaria um descendente, um homem nascido de mulher que seria o salvador da humanidade, porque derrotaria a serpente, derrotaria Satanás, para que essa semente pudesse vir ao mundo. E aqui nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a semente que veio ao mundo para nos salvar, é o filho da mulher que veio ao mundo para derrotar Satanás, é o próprio Deus entre os homens que veio para nos resgatar. Para que essa semente viesse, toda uma nação precisava ser desenvolvida. Toda uma nação distinta estava sendo construída pelas mãos do próprio Deus. O Deus estabeleceria uma cultura dos céus para essa nação, onde ele nasceria. Para que essa nação se desenvolvesse, Deus levanta um homem para ser o patriarca, para ser o pai desse povo. Esse homem é Abraão, mas Deus levanta também uma mulher para ser a matriarca, para ser a mãe desse povo. Essa mulher é Sara e precisava ser dessa forma para que quem viesse a nascer como filho da promessa fosse Isaac. Se não fosse dessa forma, quem nasceria não seria Isaac, entende? Deixa eu ser mais clara ainda. Gente, quando uma vida é gerada no ventre de uma mulher, nós estamos falando da união de duas células gaméticas, dois gametas, isso é, duas células com capacidade para geração de vida. Essas duas células são provenientes da mãe e do pai. Então, quando você foi feito no ventre da sua mãe, você foi feito a partir de uma célula gamética que veio do seu pai e de uma célula gamética que veio da sua mãe. A célula gamética que veio do seu pai continha o material genético do seu pai, metade do material genético do seu pai. E a célula que veio da sua mãe, metade do material genético da sua mãe. Ao unir essas duas metades, formou-se você. Ou seja, se tivesse acontecido qualquer alteração em uma dessas metades, já não seria você, seria outra pessoa, entende?
Então, gente, para que Isaac viesse ao mundo conforme a vontade de Deus, o filho da promessa precisaria ser alguém formado a partir do material genético de Abraão e do material genético de Sara, da união desse casal. E esse casal precisaria ter esse filho de forma santa, como um homem e mulher que se unem em casamento, sem máculas, sem manchas, sem relacionamentos desaprovados aos olhos do Senhor. Portanto, no momento em que Sara é levada para se tornar esposa de Abimeleque, nós estamos vendo a semente sendo colocada em perigo. A semente está prestes a ser contaminada. E isso significa que a desobediência, ou melhor, a obediência parcial de Abraão está gerando uma consequência que pode ser eterna, porque é nessa semente que está o princípio do Salvador que viria ao mundo e salvaria toda a humanidade. Abraão obedeceu e migrou para as regiões que Deus havia dito que ele deveria migrar. Mas Abraão desobedeceu quando ele resolveu se proteger por conta própria ao estar nessas regiões. Se Deus disse que ele deveria migrar, peregrinar, percorrer essas terras, Deus garantiria que isso seria possível de uma forma correta, de uma forma íntegra, de uma forma justa. O próprio Deus iria garantir que Abraão pudesse lhe obedecer, se Abraão tão somente confiasse nesse Deus que deu a ordem para peregrinar por essas terras. A mesma coisa é comigo e é com você. Se Deus nos deu uma ordem, Ele pode nos fazer ter condições de obedecer a essa ordem de forma completa. Deus não quer a nossa obediência parcial. Deus deseja a nossa obediência integral, total, completa. Quando nós não obedecemos a Deus completamente, nós podemos gerar consequências essas que são danosas para nós e para quem está ao nosso redor, e consequências essas que podem ser muito mais profundas do que você imagina. Deus é o Senhor da história, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, então confie nele. Se Ele está dizendo para você ir por um determinado caminho, vá, não hesite, não queira fazer mais ou menos, não queira encontrar meios caminhos, não queira se proteger por conta própria, é loucura isso. Confie no Senhor. Se Ele está dizendo para você ir, é porque esse é o melhor caminho para você ir. Se você acha que isso é perigoso, confie que o seu Deus irá te proteger. Ele é quem irá te fazer ser capaz de obedecer de forma completa. Apenas confie. Apenas confie. Vou te dar uns exemplos aqui para que fique mais claro. Se Deus te disse para, por exemplo, ir para uma determinada área profissional, que é uma área nova na sua vida, você nunca trabalhou nessa área, você não tem experiência, vá, faça o seu currículo, distribua o seu currículo e ao montar esse currículo, não minta nele, não coloque nele informações que não são verdadeiras, não tente usar as palavras de uma forma que não é tão mentira assim, mas você sabe que quando as pessoas lerem, elas vão ter outra interpretação. Então no seu coração existe o objetivo do engano. Não haja dessa forma, obedeça por completo. Se Deus te disse claramente para você renunciar tudo e viver integralmente para a obra missionária, confiando que Ele vai te trazer o sustento, faça isso, não fique encontrando meios termos, não renuncie àquilo que você tem hoje, se apegue logo a outra coisa amanhã, que te traz uma falsa sensação de segurança e que Deus não deu essa ordem. Se você vai prestar uma prova importante, fazer alguma coisa para entrar numa determinada faculdade, em um determinado local, faça a prova e entregue o seu máximo. Não cole, não use atalhos, mas faça tudo com retidão de coração. Deus vai te possibilitar obedecê-lo por completo. Confie nele. Gi, como eu posso saber se eu estou obedecendo parcialmente a Deus?
Gente, de forma muito geral, muito simples, faça uma oração ao Espírito Santo, peça para ele sondar o seu coração. A Bíblia diz que o Senhor lança a luz sobre aquilo que está em oculto, e uma vez que isso vem à tona, uma vez que isso se torna conhecido, você pode se arrepender desse seu erro, você pode se arrepender desse caminho, desse atalho que você estava pegando, e a partir desse arrependimento, tomar uma postura distinta. Outra coisa é você refletir sobre as suas atitudes e fazer a si mesmo a seguinte pergunta: o que Deus pensa a respeito dessa minha prática? Está alinhada ao coração de Deus? Isso que eu estou fazendo é a atitude, é o comportamento esperado de alguém que diz amar a Deus? Mude aquela perguntinha que fica na sua cabeça: ah, mas o que vão pensar de mim? O que Deus pensa a respeito dessa minha atitude? Ela é aprovada aos olhos do Senhor? Estou caminhando na direção do coração dele ou estou agindo como alguém que não conhece a Deus? Mude essa pergunta. Gente, tome cuidado com o temor dos homens. Ele é um péssimo conselheiro. Não se mova pelo medo do que vão dizer. Não se mova pelo medo dos homens. Se mova pelo temor de Deus. Abraão se moveu pelo temor dos homens. E agora sua esposa está sendo levada para os aposentos do rei. Será que essa semente será contaminada? A semente do Salvador está em risco. A história da redenção acaba de viver uma reviravolta. Será que o Senhor vai nascer entre os homens? Será que essa semente vai ser contaminada? Sara está prestes a entrar no quarto do rei quando de repente